os padrões estão te levando, né? Relacionamentos destruídos, casamentos destruídos, vida financeira prejudicada. Vamos olhar aqui. Isso daqui é um sistema familiar bem tumultuado, tá? Isso aqui é seu campo. E quando você nasce, vamos colocar aqui um bebezinho. Quando você nasce, imagina que isso aqui é uma grande alma, tá? Quando você nasce, você cai nessa grande alma aqui, ó. E aí você começa a ser parte disso, um fractal disso. Então, agora, esta alma, que tinha essas pessoas aqui, essas aqui, agora essa alma tem você. E aqui você começa a herdar, além da carga genética que é passada para você através do seu DNA, do cromossomo, do seu X, do seu Y, do seu X e X, não importa. Além disso, existe uma memória que é uma memória epigenética, que existe uma explicação de um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que algumas pessoas contestam. Mas o que ele quis dizer? Eu vou dar o exemplo que tem lá na pesquisa dele para vocês entenderem, tá? Teve um estudo que numa ilha perceberam que uma macaca lavava a batata antes de comer. Ela ia lá na água do mar e lavava a batata. E aí os macacos começaram a imitar essa macaca e começaram a lavar suas batatas antes de comer. E aí, quando chegou, é a teoria do centésimo macaco, se você quiser procurar melhor, porque talvez eu não esteja reproduzindo igualitariamente como deveria. E aí, quando chegou no centésimo macaco, percebeu outros macacos de outras ilhas desse mesmo arquipélago, embora não tivessem tido o menor contato com essa macaca, nem com os outros macacos dessa ilha, eles estavam também lavando as batatas, tá? É uma teoria que muita pessoa da ciência diz que é controversa, diz que algum macaco atravessou o mar. Mas enfim, mas é para que vocês tenham uma ideia de que existe um campo mórfico que, através de uma onda de informação que não é uma partícula, chega até mim. O que é uma partícula? Eu tenho isso aqui e eu entrego isso para você. Eu estou te entregando uma partícula formada de, né, tem átomo aqui, quarks, prótons, nêutrons, elétrons. Mas eu posso te passar essa informação também sem que tenha uma partícula, através de uma onda de informação. Um exemplo, pensei nessa pessoa e essa pessoa me ligou. Ela recebeu uma onda de informação telepaticamente e bateu nela vou ligar para KT, tá? Tentando explicar de uma maneira grosseira, porque não tem uma explicação mais simples do que essa. Então, quando a minha alma cai aqui nesse sistema, eu recebo além a partícula, né? Desses átomos que compõem o meu corpo, que vão dar a cor do meu olho, a cor do meu cabelo, que vai ser igual à, né, herança genética, eu recebo essa herança emocional. Então, eu repito padrões. Eu não convivi com a minha avó, mas eu me comporto em muitas coisas como a minha avó. Então, assim, algumas informações são genéticas. Por exemplo, eu ando como meu pai andava. Isso é uma informação genética. Se você dobra a língua assim, isso é uma informação genética. Se você não dobra, é uma informação genética. Mas algumas coisas que a gente ouve, assim, isso é parecido com seu avô, isso é parecido com a sua avó, e você faz sem nem saber. Acontece que há algumas coisas que fazemos sem nem saber, que nos sabotam, que nos prejudicam e que são repetições de ciclos, que a gente não percebe que são repetições, porque a gente não tem, ele não vem para a nossa consciência. Então aqui numa sessão de constelação eu não estou falando de inconsciente. Inconsciente a gente trabalha na terapia. Eu trabalho com inconsciente, eu gosto muito da teoria comportamental, eu gosto muito da psicanálise e eu gosto muito da sistêmica, que é a minha área. Então eu consigo juntar tudo no atendimento e, óbvio,
que eu vou olhar o inconsciente. Não tem terapia sem olhar o inconsciente, né? A não ser que seja só aquela comportamental que você vai lá só para regular a sua rotina. Mas aqui, numa sessão de constelação, não é desse inconsciente que a gente fala e não é nem do inconsciente coletivo que Jung fala. Porque o que o Jung fala no inconsciente coletivo? Uma raposa, tem uma raposa aqui, não sei se dá para ver. Uma raposa é um arquétipo que ela tem o mesmo sentido para todo mundo. Eu tenho meia de raposa, caderno de raposa. Por quê? Porque a raposa, ela é astuta, a raposa, ela é esperta. Então, quando se eu incorporo o arquétipo da raposa para ir numa reunião de negócios, a raposa vai me dar mais esperteza, vai me dar mais atenção. Eu sou uma pessoa distraída, então ela vai ser um arquétipo bom para mim. Isso é inconsciente coletivo. A raposa tem o mesmo significado para todo mundo. Aqui a gente chama de consciência arcaica, porque é o significado dentro do meu sistema. Então, o que é bom, certo, feio, errado, mal no meu sistema, nesta alma aqui, ó, não é no outro. Principalmente falando em países diferentes e culturas diferentes. Se você é brasileiro e você está me assistindo e seu pai tiver 2 mulheres, com certeza você tem um julgamento absurdo com relação a ele. Se você for muçulmano, acho que muçulmano pode ter, né? E teu pai tiver 2 mulheres, normal, você não vai ter julgamento. Ai, meu pai tem 2 mulheres, meu pai é bígamo. Entende onde eu quero chegar? Só que algumas coisas que aconteceram no passado do nosso sistema e que a gente repete sem perceber, nos fazem mal, são disfuncionais, nos trazem dor, faz com que a gente repita ciclos de relacionamentos ruins, ciclos com relação a dinheiro e a gente não entende o porquê. Então, onde a constelação mexe? Nesse subjetivo do subjetivo do subjetivo. Então, aqui a gente vai pegar essas ondas de informação e organizar, e isso vai reverberar. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo que já aconteceu. Uma mulher veio constelar e ela tinha uma relação bem distante com a filha. E aí a gente constelou, reverberou no campo, e ela no dia seguinte falou, assistimos um filme juntas, uma coisa assim que nunca acontecia. Então, a filha se aproximou. Mas entendam, ela se abriu para aquela mudança. Não, ela abriu de corpo e alma, digamos assim. E aqui a gente diz que as pessoas, elas só tomam a constelação, tomam no sentido de engolir mesmo, quando ela está pronta para uma solução. Então, muitas vezes a pessoa vem constelar com muita resistência à técnica, ou veio constelar porque o marido quis. Normalmente é o contrário, tá? Normalmente a esposa constela e quer que o marido venha. Aí o marido vem porque a mulher mandou. Ou a filha vem porque a mãe constelou e mandou. Essa pessoa, ela não vai tomar a constelação, porque ela não vai aceitar a solução que o campo dá. E a solução que o campo dá não é a solução que a KT deu para o campo. Eu interpreto o campo, mas a solução está assim, escancarada aqui quando eu mostro. E às vezes a pessoa está num lugar de eu não concordo com isso. E tá tudo bem, porque tá cada um no seu momento. E não concordar com isso é o seu momento. E pode ser que daqui a 10 anos você continue não concordando porque realmente não fez sentido para você. O que é muito difícil. Todos nós temos resistência. Então, eu tenho resistência na minha terapia, quando eu tô lá na minha terapia, no bate-bola lá com o meu terapeuta, e o meu terapeuta faz uma observação, existe uma resistência da minha parte em determinados momentos, em achar que aquilo não fez sentido. Como que uma pessoa trabalha com resistência? Ela falta na outra sessão, ela pega ranço do terapeuta, ela interrompe, ela fala, ai, não vou mais fazer terapia. Qualquer coisinha que alguém falar para ela, ela cai fora. Normalmente, uma pessoa quando está fazendo terapia, por exemplo, e essa pessoa ela está num relacionamento tóxico,
ela começa a ouvir do outro assim, olha, essa terapia tá te fazendo mal, hein? Você tá mudada, olha, tá ruim para você tá ficando ruim, será bem melhor. E por quê? Porque o outro que tirava vantagem da dependência emocional daquela pessoa, da codependência, da extrema solicitude ou extrema bondade, o outro passa a começar a não se beneficiar, porque aquele que está fazendo terapia está começando a impor limites, está vendo que ele tem bordas e que as bordas têm que ser respeitadas. E aquele que para de se beneficiar começa a falar, essa terapia está te fazendo mal, essa terapeuta é ruim. Eu já tive forma de bruxa numa cidade pequena que eu morava, é uma bruxa, aquela psicóloga é uma bruxa. Por quê? Porque você tá fazendo com que a pessoa ela se coloque em primeiro lugar dentro das relações dela e ela se priorize. E a partir do momento que ela se prioriza, ela deixa de beneficiar aqueles que, de uma determinada maneira, levam vantagem em cima disso. E isso cria uma resistência a ponto da pessoa sair da terapia. Tá? Isso é uma forma da pessoa criar resistência. Às vezes uma fala que o terapeuta fez numa sessão, a pessoa não liga Lé com Cré, mas daí no outro mês ela fala, vou parar, porque tô com pouco dinheiro. Ela tem R$700 para fazer luzes, mas ela não paga a sessão de terapia. Então tudo isso é resistência, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, sua mãe tem, todo mundo tem, tá? Isso faz parte da mente humana. Aqui, por mais que você tenha resistência ao ouvir uma solução de constelação, como ela trabalha no nível anímico, de alma, essa solução ela reverbera um pouquinho mais. Então, assim, você vem, você pode não concordar, eu não concordo. Não concordo que meu pai, que eu tenho que aceitar o meu pai como ele era, porque meu pai... Tudo bem que você não concorda. Vai devagarinho no seu tempo, é o que eu falo, faz devagarinho a gente passa a vida inteira aceitando determinadas coisas, né? Principalmente pessoas que tiveram pais muito tóxicos, é muito difícil realmente, né? De um dia para o outro, falar, tudo bem, tá tudo bem, você foi maravilhosa, eu sou feliz e sei saltitante. Tenho noção disso. Mas quando eu começo a acolher as coisas que aparecem no meu campo, mesmo que no começo com uma determinada resistência, eu começo a perceber na minha vida, na minha rotina, mudanças, tanto da parte dos outros quanto da minha. E quando eu mudo, o outro muda. Eu falo que a vida é uma peça de teatro em que o outro sempre tem o mesmo texto e eu sempre tenho o mesmo texto. Então, você imagina peças de teatro que ficam em cartaz durante anos. Teve uma peça do Neila Torraca e do Marco Nanini que chamava O Mistério de Irma Vap. Era super engraçada a peça e ficou 20 anos em cartaz. Então, os caras faziam aquela peça com o pé nas costas, porque o texto, eles já sabiam exatamente a hora deles falarem. Então, sei lá, o Marco Nanini podia estar pensando na lista de supermercado dele, porque ele sabia que a hora que o Neila Torraca falasse assim, sua boba, por exemplo, ele ia ter que falar tal frase. Estou dando um exemplo, tá inventando. Então, já estava no piloto automático, porque ele já sabia, um já sabia a deixa do outro, em teatro é deixa. Eu chego para a pessoa e falo, oi, você é uma boba. E aí a pessoa sabe que quando eu falo você é uma boba, a deixa dela é falar, e você é uma otária. Isso se chama deixa. Nós temos deixas. E o outro também. Nós somos previsíveis. E o outro também. E aí a gente continua dando as mesmas deixas, tendo a mesma previsibilidade dentro das relações e querendo resultado diferente. Só que a gente não percebe esse roteiro que a gente segue, essas deixas, esse script que a gente faz, a gente não percebe que a gente faz. E quando a gente... Isso, sim, eu tô falando do nível até de script, assim, de uma forma mais consciente. Você imagina aqui, num contexto onde eu tô trabalhando numa grande alma, que tem uma ancestralidade que eu nunca vi, nem ouvi, só ouvi falar,
às vezes nem ouvi falar, e eu tô emaranhada, aí emaranhada sistemicamente, né? Eu tô num emaranhamento quântico, eu tô entrelaçada energeticamente com alguma coisa que aconteceu aqui atrás, que eu nem sei exatamente o que é, e tá acontecendo coisas. Então, sabe coisas que parecem maldições familiares, coincidências, datas de aniversário. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, da minha casa. O meu avô morreu no dia 24 de abril de 2003 ou 2004. Meu pai morreu exatamente 10 anos depois, no mesmo dia. 10 anos depois. Você concorda que é uma coincidência muito estranha? E aí, quando você começa a vasculhar o que aconteceu em abril, e aí você vai perceber determinadas... cada 10 anos acontece tal coisa. Você começa a perceber determinadas sincronicidades que até então eram coincidências. Algumas informações são inúteis, não vai mudar nada, mas algumas informações vão mudar muito, porque a gente acaba sendo fiel ao nosso sistema. Eu já dei esse exemplo em outros vídeos e eu vou dar para você entender de uma forma mais clara o que é isso que a gente aqui chama de boa consciência. Tinha uma novela, deve ter sido a última novela que eu assisti, que tinha um menino que ele chamava, um rapaz, um moço, ele era o bandido herói, sabe, da novela, ele era o Chiclete. O Chiclete, ele era filho de uma família de matadores de aluguel, então ele seguia a profissão da família, ele era um matador de aluguel. Então, na cidade onde ele morava, de onde ele veio, na alma de onde ele nasceu, era bonito, era status, era ser macho, ser matador de aluguel. E aí, novela, né? No final, bandido casa com mocinho e o best-seller vai para a milésima edição, que é o nome de uma música. E aí ele vai para a cidade para fazer um serviço. Ele tem que matar uma determinada garota, que no caso era Paola Oliveira. E aí ela é a mocinha, né? Repetição, né? É tudo variação sobre o mesmo tema, mas é só para vocês entenderem. Tudo que é novela é filme, variação sobre o mesmo tema, mas é só para vocês entenderem. E aí o Chiclete se apaixona pela Paola Oliveira e mata. E a novela inteira vai enrolando, ele tem que ir enrolando porque ele tem que cumprir o serviço dele. Por quê? Porque a boa consciência com relação ao sistema dele é ele fazer aquele serviço. Então, ele fica com uma má consciência quando ele não faz o que tem que ser feito, que na família dele você recebeu dinheiro para executar um serviço, você tem que fazer. Então, ele deixa de ser um pertencente a esse sistema, ele se torna um excluído do sistema, e aí ele vai lutando a novela inteira contra aquela má consciência que ele tem de não fazer o que precisa ser feito. E isso, num nível muito inconsciente, a gente faz também. Então, muitas pessoas, elas não prosperam porque elas têm uma boa consciência com o que aconteceu no passado delas. Um exemplo, seu avô, sua avó era trabalhador rural, era boia fria e se aposentaram e morreram vivendo aquela vidinha muito simples com um salário mínimo. Um exemplo, tá? Então, vamos colocar aí 2 salários mínimos, quanto que dá? 2 salários mínimos, 3 mil reais. E aí você é uma pessoa que quando você ganha mais de 3 mil reais, você bate carro, você quebra as coisas, você tem um gasto extra, ou você perde emprego. Fazendo um parênteses aqui, tá? Quando eu tenho um gasto extra como esse tipo, porque eu constelei uma pessoa esses dias com esse tema e agora me lembrei disso, que eu falei isso na constelação, manutenção de casa, manutenção de carro, a gente não considera gasto extra, tá? Na lei da atração você pode considerar, mas no jogo real da vida faz parte. Então você tem um seguro de casa, você tem um seguro de carro, você sabe que se seu carro não é novo,
Você tem que uma vez por ano trocar, correia dentada, sei lá, as coisas que precisa trocar. E se seu carro é novo, você tem que fazer revisão e gastar lá 3, 4 pau por ano para fazer revisão. Isso faz parte do seu custo fixo anual. E aí, quando eu olho por esse olhar, eu tive uma despesa, foi manutenção, que você, como adulto, deveria ter previsto. Porque é uma coisa de adulto. Se eu moro num apartamento, esse apartamento aqui é novo, que é do meu escritório, mas eu moro num apartamento super antigo. Então, não é novidade para mim se eu tiver que trocar um cano. Não vai ser, esse mês que eu ganhei mais, eu tive que trocar um cano. Não, tive que trocar o cano porque eu moro num lugar velho e tenho que fazer manutenção. Ok? Agora, se eu comecei a subir, isso com corretor acontece pra caramba. Comecei a vender. Quando eu cheguei num teto, parei e comecei a cair. Por quê? Quando a gente vai olhar no sistema, a gente vê algum emaranhamento com pai, com mãe, com vô, com o irmão que não nasceu, com o irmão que morreu. Enfim, não tem fórmula da Coca-Cola, tá? Não existe assim, tá? Se tua mãe foi isso, você é isso. Se teu avô foi isso, não existe isso. Aqui não tem nada cartesiano, nada matemático, mas também não tem nenhuma viagem na maionese. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo. Porque a gente tem aqui um campo mórfico, mas seguimos leis de ordem aqui, que as pessoas entendem como pseudociência, ou seja lá que não que dê, e não é científico, mas são leis biológicas. Quais são as leis? A lei da hierarquia. Olha só, a gente vive há quanto tempo que a gente vive em zona urbana? 2.000 anos, talvez? 3.000 anos? 4.000 anos? E antes? Éramos caçadores e coletores, não éramos? Não dormíamos numa caverna? Ou não vivíamos numa tribo? Antes do Cabral chegar aqui no Brasil, a gente não era índio? A gente não vivia no mato, no meio da tribo? Se o meu avô falasse para mim assim, não vai lá, Simba, não passe além daquilo, Simba, e eu fosse teimosa igual Simba, e comesse a frutinha que meu avô falou para eu não comer, eu não teria sobrevivido. E aí eu não teria dado continuidade à espécie. Isso é darwinismo, né? Então eu me adaptei àquela informação e falei, ok, vou acreditar em você, não vou comer aquela frutinha. E assim para tudo, né? Não vá caçar ali, porque ali tem onça. E se a onça te pega, você tá frito. Caça ali, porque ali tem cervos. E cervos são fáceis de matar. Eu vou te ensinar a fazer uma lança, a pôr o veneno. Então, o ancião ensinava o mais novo. Não tinha linguagem escrita, certo? Isso é hierarquia. As informações eram passadas de boca a boca e eu seguia a forma como eu fazia a lança, como eu colocava veneno e o lugar onde eu ia. Não vá além lá, Simba, não vá além lá da montanha. Eu não ia. Hierarquia. Pertencimento. Sozinha eu ia virar quem? Mowgli, o menino lobo. Então, eu ficava bem pertinho da minha tribo. Eu saía com meus amiguinhos, meus índiozinhos para tomar banho, voltava para minha tribo, tomar um tetê com a minha mamãe, para ficar acolhido. Juntos somos mais fortes. Não tem como sobreviver sozinho. Então, o clã precisava ter essa união para que as vidas menores, né, os mais jovens, pudessem crescer com saúde, com proteção. Então, isso é pertencimento. Então, todos queriam pertencer, porque pertencendo eu estava protegido, tá? Então, hierarquia, pertencimento. Os que vieram antes são prioritários. Por quê? Porque eles são maiores. Por que eles são maiores? Porque eles têm um conhecimento maior, eles têm uma experiência maior, eles têm mais informações. Então, se eu cheguei depois, eu sou menor do que eles.
E se eu sou menor do que eles, eu me curvo ao que eles me passam para poder, com respeito, seguir aquele caminho. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O que é o equilíbrio? Eu dou na mesma medida em que eu tô. Como isso funciona? Vamos supor numa relação. Vamos trazer para aqui agora, tá? Depois eu volto lá para quando a gente vivia numa comunidade indígena, por exemplo. Mas para aqui agora. Eu tenho uma amiga que... todo mundo tem esse exemplo. Sabe aquela pessoa que quando o teu telefone toca, que eu já acho um absurdo o telefone tocar, que eu acho que as pessoas deviam mandar WhatsApp, né? Não ligar, porque pega as pessoas desprevenidas, você não sabe o que a pessoa está fazendo. Mas enfim, chegou uma mensagem no teu WhatsApp, você sabe que vai ser favor? Que a pessoa vai te pedir alguma coisa? Porque aquela pessoa nunca manda uma mensagem perguntando: oi, tudo bem? E aí, como que você tá? Como estão as coisas por aí? Você sabe? Não tem equilíbrio numa amizade assim. Concorda? Qual é o equilíbrio? Oi, e aí, tá tudo bem? Como estão as coisas? Ah, por aqui também. Tudo bom? Tudo bom? Ah, foi no médico? Fui. Ah, e teus exames? Ah, como tá? E tua mãe? Tudo bem? Isso é troca, equilíbrio, certo? Numa tribo, como que se equilibrava isso? Eu sou mais jovem, como que eu vou equilibrar com o mais velho? Primeiro, eu não tenho como devolver o bem mais precioso que eu tenho, que não tem preço. Qual é o bem mais precioso que não tem como pagar? Ó, você quer saber? Eu falo assim para você, eu vou te dar 2 milhões agora, mas amanhã você tem 24 horas para usar 2 milhões de dólares, mas amanhã você perde a sua vida. Daqui 24 horas você deixou de existir. Você vai falar, então não quero. Eu prefiro ficar sem os 2 milhões. A não ser que você seja uma pessoa que tenha depressão, tenha algum transtorno, você vai fazer a opção de continuar vivo, né? Salvo se você não faz essa opção, você precisa de ajuda, tá? Busque. Então, a sua vida não tem preço. Você fala assim, olha, eu te dou 2 milhões, mas você me dá o seu rim, me dá um rim seu, um pedaço do seu fígado, dos seus 2 olhos e 5 dedos? Então, a nossa vida não tem preço. Então, eu não tenho como pagar o que eu recebi. Pagar para meu pai e para minha mãe. O que eles me deram não tem preço. Então, eu não tenho como equilibrar dando. Isso não quer dizer que eu não posso cuidar, que eu não posso ajudar, né? Que eu não posso... Enfim, fazer alguma prestação a eles de serviço, de cuidado, do que for. Desde que eu faça num lugar de filho. Não com a prepotência de eu salvo meu pai, porque meu pai é um fracassado, porque minha mãe nunca fez nada na vida, e eu ajudo porque eles... Não desse lugar altivo de julgamento, eu faço de um lugar de filho. Minha mãe envelheceu, tá precisando de cuidado, eu cuido sem abrir mão de mim, sem deixar de me priorizar, sem querer salvar como salvadora, não desse lugar. Então, assim, você percebe que tudo que eu tô contando para vocês tem o que é saudável e o que não é saudável? E quantas pessoas conseguem fazer o que é saudável? Pouquíssimas, quase ninguém. Por isso que a gente vai passar a vida inteira fazendo constelação. Você não vai constelar uma vez, você vai constelar diversas vezes. Depende da demanda, depende do tema. Muitas vezes, 99% das vezes, a gente vai acabar caindo no mesmo lugar, que é de onde vêm essas fidelidades. Mas para terminar, então, num clã desse, como que eu faço um equilíbrio desse? O mais novo é mais forte, ele tem mais força física, mas ele tem menos conhecimento intelectual. Mas ele tem a força física para ir lá onde o ancião dele falou, vai lá naquele lugar que lá tem servo e lá é fácil de matar, você vai pegar essa lança aqui com esse veneno, vai enfiar no servo e vai trazer o servo para a gente comer. Qual é o equilíbrio? O mais novo, que é mais forte, mais ágil, vai lá, mata o servo, volta, traz o servo e divide o servo com os anciões e com as crianças. E todo mundo come. Por quê? Porque sozinho
Ele não teria feito isso sem a informação da flecha, do lugar, isso é equilíbrio. Esse equilíbrio, ele tem que se dar nas nossas relações de amizade, de trabalho e de relacionamento pessoal. Onde não há esse tipo de equilíbrio, essas relações tendem ao fracasso, tá? O vídeo vai ficar muito longo, então para terminar já tá, né? Imenso. Para terminar, algumas relações, principalmente de casal, elas são equilibradas num polo negativo, tá? Então você vê assim, você vê aquele casal que se deu mal, se dá mal, só briga. Faz 30 anos que tá junto, só briga. E estão junto. Por quê? Porque eles trocam farpas o tempo inteiro. Sabe a deixa da peça que eu falei agora há pouco? Mas é sempre no negativo. Então eu dou uma provocadinha, eu faço uma coisa que ele não gosta. Teve um dia que eu atendi uma mulher e ela falou assim, eu queimo as roupas dele, eu finjo que é sem querer, mas eu queimo. Era o jeito que ela tinha de equilibrar o que ele fazia para ela. Mas você percebe que era um equilíbrio mais para baixo? Então, às vezes é colocando um defeito, é falando mal da comida, é falando, mas essa comida ficou salgada. Por quê? Porque num dia anterior ouviu alguma coisa que não gostou. E isso a gente faz com trabalho e com amigo também, tá? Então, isso, e aí aqui a gente entra até num contexto de sombra. Por quê? Porque às vezes eu falo algo que eu não deveria ter falado e que saiu sem querer. Por quê? Porque no dia anterior ou 2 dias anteriores, a pessoa falou alguma coisa que me caiu mal, que me digeriu mal. E aí a minha sombra faz com que eu tenha um ato falho, que saia algo da minha boca que ofenda a outra pessoa, mas na verdade é uma vingança daquilo que me machucou no outro dia, tá? E aí aqui, por essa visão, é uma forma negativa de equilibrar. Então é um troco, é chumbo trocado que fala, acho, né? Então acho que fala isso, né? Chumbo trocado, alguma coisa assim. Para terminar, as ordens que eu coloquei, quando a gente faz uma constelação, a gente olha para essas ordens, para o que está fora dessas ordens. A gente olha para algo que a gente chama de círculos do amor. Se a pessoa está fora do círculo, em que círculo que ela está. Quando a gente adultece, a gente entra num círculo que é um círculo social, onde engloba toda a sociedade e onde eu digo sim para tudo que está à minha volta. Eu paro de julgar as pessoas, eu paro de julgar os meus ancestrais, eu paro de julgar as pessoas que eu convivo para eu começar a ter êxito na vida, na profissão. Então a gente olha todos esses aspectos numa constelação. Nada do que a gente mostra no campo é tirado da nossa, que a gente inventa da nossa cabeça, tá? Tudo não é uma matemática, muita coisa a gente vai no feeling, mas a gente vai no feeling baseado nessas leis e nesses círculos. Nada é aleatório. Eu acho que tal coisa, tá? Eu tenho um atendimento que é um atendimento que eu só gosto de fazer quando é para uma pergunta pontual, que é uma constelação na água. Eu vou deixar vídeos, eu tenho vídeos que eu fiz em dezembro de constelação na água. A constelação na água, a água é usada como a fonte de conector de informação. Então eu uso outros bonequinhos, que não são esses, são bonequinhos de EVA, e eles vão boiando. E conforme eles vão andando, se movimentando, eu vou narrando para a pessoa o que está acontecendo e o que pode ser. Esse atendimento é completamente diferente desse aqui. Esse aqui é profundo, é cirúrgico. O da água é para perguntas bem pontuais e específicas. E esse aqui é ao vivo, tá? Esse atendimento aqui, nessa tabuinha preta, eu faço com você ao vivo e a cores. E o na água você manda uma pergunta de 5 minutos para mim, explicando a sua dúvida, a sua questão. E eu mando um vídeo gravado para você de uns 10 minutos, às vezes passa um pouquinho, com os bonequinhos na água se mexendo e eu mostrando para você o que aparece lá,
tá? E aí, essa constelação na água, ela não abrange todos esses detalhes que eu coloquei aqui no vídeo. Por quê? Porque não tem na consulta presencial é aqui, né? No online que eu falo, mas no ao vivo, no tete-a-tete, eu fico uns 40 minutos conversando com você. Então, eu vou colhendo informações, eu vou fazendo perguntas que, assim, parece que eu tô querendo fuçar na sua vida curiosa. Pensa assim, nossa, mas essa Caterina é curiosa, pergunta umas coisas, mas eu tô perguntando já pensando nas conexões que pode acontecer aqui no teu campo. E aí, a hora que monta, é você quem escolhe onde as peças vão ficar, com qual direcionamento que as peças vão ter. E aí a gente entra num buraco mais profundo, tá? A constelação na água é para dúvidas bem pontuais mesmo. Estou aberta aqui, com a agenda aberta, para os 2 tipos de atendimento e para o atendimento de psicoterapia. Um beijo da Catê e namastê. Beijo da Catê e namastê.